Olá, amigos. Nós somos Cleiton e Eleusa Oliveira e somos staff da Harvest Foundation. Nós vamos conversar hoje sobre o papel da igreja na sociedade. Essa é a parte 2 dessa lição. A primeira parte foi sobre o plano redentor de Deus e hoje nós vamos tratar sobre o senhorio de Jesus. No entanto, estamos saindo e estamos dentro de uma experiência tão significativa que é a pandemia pelo coronavírus. Então, hoje nós vamos alinhar também algumas lições de 2020 para a Igreja Global sobre esses temas que estão pulsando no nosso coração e que são tão contemporâneos, não é, Cleiton? Exatamente. Então, todos concordamos que 2020 foi um ano de grandes desafios. Mas que lições tiramos desses desafios? Normalmente, os desafios nos dão lições quando são desafios que, ao final, saímos vitoriosos, a gente já coleciona um elenco de coisas positivas e compartilháveis. Mas também, quando os desafios não são vitoriosos, a gente também tem coisas importantes para processar. 2020 foi um ano que nós nos cercamos de dor de cabeça, doença, desemprego, morte, e também uma oportunidade tremenda de se voltar para as Escrituras, para a Bíblia, a Palavra de Deus, e descobrir nas Escrituras lições que nos ajudam a encarar o novo ano com uma nova perspectiva e com novas forças. E, nesse sentido, a revisão do texto bíblico nos ajuda tremendamente. Paulo, com muita sabedoria, escreveu a carta aos Efésios, uma carta que trata a igreja como uma grande comunidade que acaba sendo o espaço social e espiritual de uma nova comunidade, de uma nova sociedade. E no capítulo 1, versos 22 e 23, Paulo diz assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo e enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Que texto maravilhoso. Aqui nós temos uma primeira lição. E essa primeira lição é que o senhorio de Jesus é sobre todas as coisas. Diz assim: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo. Essa palavra todas é inclusiva. Não apenas questões espirituais foram submetidas a Cristo, como os cultos de domingo, as orações e devoção, mas todas as coisas. A pandemia está incluída, com todas as suas consequências e tudo mais, que continua a acontecer, pois, afinal de contas, a vida continua. Se pensamos em compras, vendas, aulas, política, guerra, ciência, tecnologia, artes, esportes, entretenimento e lazer, todas essas coisas e muitas outras foram e estão sujeitas à autoridade de Cristo, até mesmo as situações que são difíceis para a gente explicar. Então, está aí um ponto de partida. O segundo ponto, a segunda lição importante, é que o senhorio de Jesus é revelado através da igreja, que é o seu corpo. Olha que sutil. A igreja é o corpo de Cristo e um corpo cumpre as intenções da cabeça. Claramente, as coisas com Cristo, as coisas com as quais Cristo está ocupado, também são as coisas com que o seu corpo, a igreja, está ocupada. Então, a igreja tem que viver intensamente essa realidade que é o nosso cotidiano, que é o nosso mundo, com todos os seus sofrimentos, com todas as suas alegrias, com todas as suas celebrações. E a igreja tem a mesma ocupação que Cristo, que tem a mesma ocupação de Deus, nosso Pai, que governa todas as coisas. Então, somos chamados para sermos as mãos de Cristo, os pés de Cristo, os olhos de Cristo, a voz de Cristo no ambiente onde a gente atua. Que legal. Uma terceira lição
é que o senhorio de Cristo é pleno. Ele enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Através da igreja, o senhorio de Cristo está presente em todas as esferas da sociedade. Nos campos onde sementes são plantadas, sim, ele está aí. Nos laboratórios, onde os cientistas estão pesquisando a vacina contra o Covid-19, sim, ele está aí. Nos parques, onde as famílias se divertem, sim, ele está aí. O texto diz em toda parte. E essa ideia é ampliada em Efésios 3, 10 a 11, onde lemos: O plano de Deus era mostrar a todos os governos e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. E era seu propósito eterno que ele realizou por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que interessante. Quando a gente pensa nessas autoridades de domínios celestiais, estamos falando de uma força que está em todas as culturas, que é o domínio espiritual reconhecido pelos antropólogos no contexto cultural. Mas essas autoridades também são as autoridades humanas, são as autoridades que exercem autoridades. Isso quer dizer que o senhorio pleno de Jesus expressa as muitas formas da sabedoria divina. Como um diamante bem lapidado, ela é multiforme, multidimensional, ela é expansiva. A sabedoria divina é conhecida, não apenas pelas pessoas da igreja, mas dos governantes e autoridades do mundo espiritual, e ela toca o mundo da ciência e da tecnologia, porque aí os entendidos vão se deparar com a essência do saber. Esses são os poderes, as forças espirituais, tanto do bem quanto do mal. Através da igreja, Deus irá demonstrar tanto para anjos santos as forças espirituais do reino de Deus, como para Satanás e o seu exército, que ele, Deus, irá restaurar todas as coisas através de Cristo. Aí se desenha uma visão grandiosa. E a igreja tem o desafio e a responsabilidade de compartilhar essa visão, essa parceria de Deus, esse desejo de Deus de ser aquele que ama e que efetivamente expressa o amor, ganhar dimensões práticas nas esferas mais diversificadas da comunidade e da sociedade. Aqui nós temos uma quarta lição, que é: o senhorio de Jesus é transformador. E lemos em Efésios 4, 11 a 13. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Com a pandemia, a necessidade do corpo de Cristo cresceu tremendamente. Pessoas equipadas com os dons desta lista, esses 5 dons maravilhosos, puderam tratar, aconselhar, socorrer, orientar, liderar, ajudar e compartilhar a mensagem de salvação e amor de Deus como nunca antes. Como nunca antes, inclusive usando os mecanismos virtuais que foram extremamente validados diante desse clímax do problema da pandemia. Pode acontecer que a necessidade espiritual seja suprida com ajuda fora da área espiritual. E isso é uma realidade. Jesus fez isso em muitos milagres na área física. E isso continua sendo um modelo para mostrar o senhorio de Jesus ainda hoje. Então, Jesus ele trabalhou com a cura de pessoas e ele curou o cego, por exemplo. E o cego vibrou com
ou esse milagre na sua própria vida, e certamente suas vistas físicas e suas vistas espirituais foram abertas para conhecer um Cristo que tinha poder para devolver a vista e para abrir um horizonte de possibilidades onde Deus, na sua misericórdia, é revelado. O trabalho de equipar o povo de Deus para fazer a obra de Deus e edificar o seu corpo segue veloz até que as pessoas cheguem à maturidade como cego, de ser cada vez mais como Jesus. Ele se sente o máximo agora, com vista, e ele adora Jesus, ele agradece a Jesus. E os milagres que Jesus fez promove nas pessoas um grande sentido, um grande sentimento de gratidão. Embora alguns foram abençoados pelo milagre e não voltaram para dizer muito obrigado. Mas Jesus soube dessa postura. E mesmo assim ele curou os 10 leprosos. É uma experiência maravilhosa também. Nesse mesmo capítulo de Efésios, agora nos versos 30 a 32, depois de mostrar 4 lições sobre o valor do senhorio de Jesus, Paulo faz uma recomendação final para tudo isso. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Perdoem-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, Paulo, ele está falando do senhorio de Cristo sobre todas as coisas, do papel da igreja, que representa a expressão espiritual e física de Cristo na sociedade, mas também ele vai e toca em áreas bem sofridas e vitais, como, por exemplo, a necessidade que a gente tem de se livrar da raiva, da ira, da amargura, das palavras ásperas. E Paulo coroa isso falando sobre o perdão que deve ser dado da mesma maneira como o perdão que nós recebemos. Com esse texto, ficamos impressionados com a prática do apóstolo Paulo na instrução à sua clientela, aos seus irmãos e aos discípulos de Jesus. E a pergunta é: como esse texto pode mostrar uma lição para a igreja global a propósito da pandemia? Aqui o apóstolo Paulo encoraja os cristãos a vestir o novo eu e ser transformados para refletir as qualidades do caráter de Deus. Isso significa que os mentirosos tornam-se pessoas que falam a verdade. E às vezes é difícil de acreditar, mas é possível. Os ladrões tornam-se doadores. Lembre da experiência de Nicodemos, de Zaqueu. Os faladores tornam-se edificadores com palavras, e as pessoas amargas podem se tornar pessoas perdoadoras. É como se houvesse muito barulho antes da pandemia e que, de alguma forma, com todas as dificuldades pelas quais todos passamos, ela serviu para silenciar o barulho e nos ajudar a ajudar a Igreja Global a ver que, sob a orientação e a ação do Espírito Santo, pessoas podem ser transformadas de modo radical. Em vez de servirmos nossos interesses próprios, podemos dar a volta e andar em outra direção, no sentido do senhorio de Jesus, em todas as áreas da vida, servindo o interesse dos outros. A serventia bíblica não é possível sem a habitação de Cristo, sem o modelo de Cristo, sem o amor de Cristo. Mas ela é possível através do poder do Espírito de Deus. Assim nos movemos do senhorio do nosso eu para o senhorio de Jesus e somos dessa maneira abençoados. Quando Jesus trata desse tema, ele diz para os seus discípulos: não vim para ser servido,
mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus está invertendo esse papel piramidal do serviço, dizendo que ele, como autoridade, como Senhor, é o primeiro que toma a iniciativa amorosa para servir. Então, através da igreja e através dos indivíduos da igreja, Deus continua a transformar pessoas. Ele nos colocou estrategicamente em nossa sociedade com autoridade específica e responsabilidade específica para que isso aconteça. E a nossa resposta precisa ser uma resposta proativa. Quando a igreja cumpre o seu papel na sociedade, quando o plano redentor de Deus é revelado e quando o senhorio de Jesus é demonstrado de forma prática, nós podemos dizer que claramente alguns resultados acontecem. Primeiro, que a grande agenda de Deus, esse cuidado, essa ocupação de Deus com todas as áreas da vida para restaurar as coisas através das nossas ações diárias, ela é cumprida. Em segundo lugar, como sal, luz e fermento que somos na sociedade, podemos mudar gradualmente os nossos ambientes, apenas fazendo o que fomos criados para fazer. Esta é uma palavra de grande esperança. Terceiro, nós identificamos e depois modelamos os valores do reino de Deus. Assim, os nossos amigos, os nossos vizinhos podem observar e entender Jesus, pois o mundo que nos olha observa o seu amor na prática. Um outro resultado é que profunda transformação cultural começa à medida que as pessoas honram a Deus. Veja, esse é o passo inicial, trazendo o senhorio de Cristo a todos os seus relacionamentos. E, finalmente, gostaria de mencionar que nós comunicamos uma mensagem clara para pessoas céticas, para as pessoas que estão criticando a igreja, criticando o evangelho, criticando o estudo da Bíblia. Quando comunicamos as boas novas pelas nossas obras, falamos. E estamos falando a pessoas que estão famintas para ver e para ouvir aqueles que vivem conforme as palavras que pregam. Quando Paulo fala dessa honra a Deus, dessa resposta de gratidão a Deus, ele está falando, na verdade, de lealdade a Jesus, de lealdade a Deus. E a lealdade é um tema que está presente nas nossas vidas, no cotidiano. Se você trabalha numa empresa há mais de 6 meses, e daí para cima, você, de certa maneira, já criou uma relação de lealdade com essa empresa. E quando a gente trabalha com marketing, a gente usa uma expressão que é fidelização. O que é fidelização? É uma lealdade do cliente à compra de produtos e serviços especificamente. Então, lealdade é uma coisa muito séria, muito importante. O povo, na época de Paulo, tinha uma lealdade cega ao imperador romano. E Paulo consegue compartilhar com eles como eles poderiam fazer uma transição para conhecer a quem realmente eles deveriam dedicar a sua lealdade. E aí eles descobrem a Jesus, e Jesus passa a ser o Senhor da igreja naquela época e segue como o Senhor da igreja até os nossos dias. Então, a oportunidade que temos tido, desde o ano passado com a pandemia, é entregar-nos a Deus e experimentar a transformação que Ele faz. Entregar a nossa própria lealdade a Ele e saber que Ele é fiel conosco. Hoje queremos encorajar todos os nossos ouvintes e líderes de igrejas em todo lugar a avaliar o ano de 2020 e considerar essas lições como ferramenta de ministério. Elas vão aumentar a sua eficiência, vão aumentar a sua produtividade, vão criar impacto na comunidade e você vai sentir o que é ser chamado para servir. Aí está o ponto culminante dessa relação de reconhecimento do senhorio de Jesus, da igreja como agente poderoso para expressar esse senhorio, da comunidade como espaço onde a gente atua e da coleta de informações importantes das nossas experiências para projetar aquilo que nós vamos fazer no futuro. Obrigada pela sua atenção. Até uma próxima.